Então, meus queridos, nós temos aqui conosco o nosso querido Éder Andrade, conhecido já de todos nós, né? Companheiro já dos nossos corações, podemos dizer assim. Ele é do Centro Consolador Comunidade Espírita Cristã, lá em Copacabana, e veio então trazer hoje os seus estudos e reflexões. Fica à vontade, meu querido, que Deus te abençoe. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nessa tarde de sexta-feira. Cheguei escutando o belíssimo coral, tocado pela Anísia, e me desacelerei, porque nós encaramos um trânsito fantástico para chegar aqui. Eu acho que só volitando é possível chegar mais rápido. Mas enquanto nós não temos essa habilidade, nós temos que vir no asfalto, encarando o engarrafamento e tendo a paciência. O exercício da boa vontade começa no momento em que o trabalhador se dispõe a servir. Não foi por acaso que os benfeitores espirituais da casa do Centro Espírita Eurípides Barçanufo escolheram a dedo o tema que nós vamos conversar hoje, a escolha das provas. Por quê? De segunda para terça-feira ocorreu um abalo sísmico, um terremoto, de proporções gigantescas entre a Turquia e a Síria. Eu saí de casa, o cálculo era de mais de 22 mil desencarnados, fora o número de pessoas soterradas em 2 países vizinhos, por conta de um fenômeno geológico que 3 placas tectônicas se reúnem naquela região e, sem uma explicação racional dentro da nossa visão, a não ser geológica, as placas se afastaram uma da outra 3 metros, o tamanho dessa mesa, um pouco mais, provocando um abalo de proporções imensas. E segundo os sismógrafos, contam com mais de 100 tremores de segunda até hoje. Crianças, idosos, jovens, vocês devem ter visto nos meios de comunicação as cenas tristes de crianças sendo retiradas dos escombros, um neném que nasceu ainda com cordão umbilical, a mãe deu à luz embaixo dos escombros, provavelmente já em processo de desencarne. E assim vai. Uma das cenas que mais me impressionou foi um cachorro do lado do dono morto, onde só aparecia o braço do dono, e o cachorro, sentindo o cheiro do dono, identificou, ficou ali. Mas nós não estamos aqui para fazer preleção de tristeza, de jeito nenhum. E se eu fizer, podem me censurar. Eu não estou aqui, eu estou narrando isso como um processo de introdução. Nós, dentro de uma programação espiritual que acreditamos na condição de espíritas, sabemos que num determinado momento da nossa caminhada evolutiva é possível, quando atingimos merecimento para tal, escolhermos a prova que vamos passar. Independente de qual seja, desde que estejamos prontos
e ela vai nos ajudar a evoluir. Porque se nós não estivermos prontos, a espiritualidade não vai consentir. Vai consentir que você conviva com o problema, mas não venha desencarnar naquelas mesmas condições. Aí nós poderíamos formular a pergunta para Chico Xavier, como muitos gostavam: será que esses 22 mil entraram na fila e solicitaram esse tipo de prova? Não só eles, como muito mais. Porém, dentro da providência divina, existe uma misericórdia e uma complacência que está além da nossa capacidade de compreensão. E Deus, na sua infinita bondade e compaixão, permite que as coisas aconteçam de uma maneira escalonada, para que os homens possam aprender com os próprios homens. Um livro de história geral pode mostrar que a Turquia e a Síria, dois países que ficam num trecho do Oriente Médio que viveu guerras, conflitos, uma história que se arrasta há centenas de anos, desde a época das cruzadas, desde a época das caravanas, trazendo as especiarias do Oriente, uma região disputada, onde muitos morreram por interesses econômicos e materiais. Não foi por acaso que o acidente geológico aconteceu ali. Não foi por acaso que aquelas pessoas se deslocaram para aquela região, para que no momento que o acidente geológico, sismológico acontecesse, aqueles que precisavam passar pelaquela prova, ali estavam. Eu posso fazer uma comparação grosseira com a história de Roma. O Império Romano, a quantidade de situações bárbaras que aconteceram durante a monarquia e o início do império. E a reparação, ela vem tempos depois, quando muitos desses espíritos comprometidos, no final da monarquia, final da república, início do império, tá? Eu tinha falado monarquia, mas é república. Ao longo da república e no início do império se comprometeram com as guerras de conquista. Esses espíritos comprometidos com a espiritualidade reencarnam em uma região específica da Itália, uma região excelente para a agricultura, uma região excelente para a produção agrícola, próximo ao Vesúvio. E numa determinada época, numa determinada data, o Vesúvio entra em erupção, cobrindo com cinzas incandescentes duas cidades, Herculano e Pompeia. Essas duas cidades, em fração de minutos, praticamente desapareceram. As pessoas ficaram petrificadas, abraçadas. Aí nós nos perguntaríamos: mas Deus, que é infinitamente bom e justo, permitiu que isso acontecesse? Leiam A Caminho da Luz e vocês verão que a oportunidade foi dada, e aqueles que estavam preparados para passar por essa prova reparadora reencarnam naquela região, vivendo próximo ao monte, porque as terras eram férteis,
terra de origem vulcânica é fértil, boa para a produção, cultivo de uva, pistache. Tem muito aquela região, é uma região que produz muito pistache. E aquela região foi toda encoberta. Pompeia praticamente desapareceu. Herculano sofreu um pouco menos. Existem pessoas que adoram viajar e conhecer aquela região, mas existe por detrás daquilo um quadro dantesco que me faz lembrar, guardando as devidas proporções, Mariana e Brumadinho. Guardando as devidas proporções. Então, quando nós paramos, estudamos e observamos que aqueles indivíduos solicitaram da espiritualidade, quando nós ouvimos o depoimento lá em Brumadinho de um rapaz que pegou a bicicleta, saiu para trabalhar, ficou com a roupa do corpo e a bicicleta, tudo que tinha perdeu. Uma outra senhora tinha criação em casa, bicho, galinha, porco, a lama veio, cobriu tudo, eles perderam tudo, ficaram com a roupa do corpo. Então a gente pensa assim, puxa vida, esse espírito escolheu essa prova? Escolheu. Que certeza você tem? Porque estudando o livro dos Espíritos, nós percebemos que quando estamos na erraticidade, com a nossa expansão de consciência, o que é a expansão da consciência? É quando nossa consciência se expande de tal forma que nós percebemos tudo aquilo que na condição de vigília nós não temos condições de perceber. E aí, com uma condição dessa, fazemos escolhas que no plano material jamais faríamos. Então, muitos indivíduos que passam por provas extremamente duras, como aquelas pessoas que desencarnaram no edifício lá de São Paulo, Andraus, se eu não me engano, Joelma, tá? Foi o Joelma em São Paulo, que pegou fogo, inclusive virou um filme, que Chico Xavier, ele orientou o Joelma. Eu tive a oportunidade de ir até lá, eles mudaram o nome do prédio, tá? E tem uma brigada de incêndio agora. Esses prédios comerciais no centro do Rio de Janeiro e São Paulo são obrigados a ter brigada de incêndio, depois que aconteceu o acidente do Joelma. Por quê? Porque criou-se uma situação complicada. Aqueles espíritos que desencarnaram naquela condição, eles escolheram isso. São inúmeras as situações que valem a pena contar, mas tem uma que me tocou profundamente, o íntimo, e eu não esqueci. E vale a pena conversar, porque às vezes a gente acha que Deus é injusto, ou por acaso Deus não ofereceu ao homem a oportunidade de escolha que ele poderia. Será que não existiria uma outra chance? Os benfeitores espirituais, eles têm uma percepção que nós não temos. Geralmente o nosso guia espiritual, ele está numa condição moral superior à nossa, porque se ele estivesse no mesmo nível, ele iria me dar razão a tudo que eu penso, né? Todas as minhas ideias, todos os meus pontos de vista, ele iria se locupletar comigo e vice-versa. Então não pode ser assim. O nosso mentor, o espírito protetor responsável pela nossa encarnação, ele tem que estar moralmente numa condição mais elevada, até para nos auxiliar no momento que tomarmos determinadas decisões. Ele
nos orientar, mostrando se aquilo é certo, se aquilo é errado. Então, ao longo de toda a nossa estadia na espiritualidade, entre uma encarnação e outra, nós vamos sendo submetidos a uma terapia, que é uma preparação reencarnatória. Até que ponto o que eu desejo, eu tenho condições de vivenciar? Um bom exemplo é o livro de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, quando Camilo Castelo Branco, no Hospital Maria de Nazaré, começa a se preparar para reencarnar. E ele tem medo de reencarnar, porque ele tem medo de falhar, porque ele vai ter que passar por uma prova, e ele se sente fragilizado e pede para permanecer no Hospital Maria de Nazaré o mais tempo possível, para que ele possa se preparar adequadamente. E fica lá 52 anos, se preparando, estudou até Esperanto, fez tudo que ele podia para retardar o seu retorno ao mundo material, a ponto de às vezes os mentores brincarem com ele. A gente percebe na própria literatura: ué, você não vai reencarnar? Não, eu estou quase pronto. Porque ele sentia o peso da responsabilidade reencarnatória. Então, as provas, às vezes, elas nos desafiam, principalmente quando nós trazemos de outras existências algo muito duro que a gente tenha que passar. Todos nós trazemos experiências na vida, experiências essas que por alguma questão muito particular nos marcam profundamente. Eu já devo ter contado essa história, mas eu quero aproveitar a oportunidade para contá-la de novo, inserindo o contexto da escolha das provas. Porque se o espírito escolhe uma prova e ele não está preparado para a prova, a espiritualidade faz exatamente como um professor faz, vai dosar a prova de acordo com a condição do aluno. O professor, ao longo do bimestre escolar ou trimestre, ele vai avaliando seus alunos pelos exercícios que passa, pelas perguntas que faz, e ele vai sentindo até que ponto ele pode puxar ou não por questões mais difíceis. Então, quando chega a prova, o professor antes aplica um teste e depois ele vai aplicar a prova para ver se os alunos aprenderam a lição. Se os alunos não tiverem aprendido a lição, ele vai recapitular tudo aquilo no teste do mês seguinte, para que os alunos possam aprender. O objetivo do professor não é dar zero nos alunos, é que os alunos aprendam a lição. O objetivo dos benfeitores espirituais é que as pessoas se preparem moralmente para passar pelas provas. Sob o ponto de vista do homem encarnado, aqueles que desencarnaram, o homem encarnado, aqueles que desencarnaram lá na Turquia e na Síria, a vida se foi. Mas nós temos que olhar por um outro prisma. Nós temos que olhar pelo prisma de alguém que cumpriu o seu objetivo, atingiu a sua meta. Alguém que conseguiu resgatar uma falta que nós não temos como comensurar. Essa falta pode ter sido até na época de Cristo, porque Camilo Castelo Branco, quando ele está passando por um tratamento, já na terceira parte do livro, se eu não me engano, onde tem um capítulo que trata do homem velho, ele vai se ver na época de Cristo, fazendo parte de um grupo de agitadores manipulados por uma das classes
dominantes da Palestina. E ele se vê numa condição em que ele pegou uma pedra e atirou no Cristo. E quando ele percebe que ele foi um daqueles que apedrejou o Cristo, ele não sabia onde enfiar a cara. Por quê? Porque um dia ele teve essa atitude, hoje ele já era um homem modificado numa série de questões, embora ainda tivesse questões a serem modificadas. Porém, dentro desse contexto, desse conjunto de escolhas que nós passamos e que a gente tem depoimentos de pessoas amigas que passaram por situações difíceis, eu tive a oportunidade de viver uma experiência pessoal que vale a pena compartilhar. Não tem nada de extraordinário. Quando garoto, na faixa dos meus 4, 5 anos, eu tive que ser hospitalizado para fazer uma cirurgia. E no quarto, ao lado que eu estava, havia um rapaz que estava em estado terminal. O hospital fica ali na rua Barão de Itapajipe. E um garoto de 5 anos, levado, curioso, metido, eu adorava fuçar as coisas, falando português claro, saí do quarto que eu estava com a minha irmã mais nova e fui até lá e entrei no quarto. Quando eu entrei no quarto, a enfermeira veio atrás e me segurou pelo braço. Aí minha mãe veio e eu me lembro da cena de um rapaz deitado assim numa cama com um monte de ventiladores em volta. E minha mãe perguntou à enfermeira: o que aconteceu com esse rapaz? Ele é um daqueles que estavam no circo. Aquilo ficou na minha mente, circo. Quando foi isso? Metade do ano de 1962 é a lembrança que eu tenho. Com o passar do tempo, eu vim a descobrir que circo era esse. Final do ano de 1961, chegou ao Rio de Janeiro o Gran Circo Americano. O Gran Circo Americano, ele tinha umas novidades, cabia mais gente e tinha uma lona de nylon. Não era lona de pano, era nylon, que era mais fácil de ser armada. E esse Gran Circo Americano com animais fez uma propaganda danada no Rio de Janeiro como o maior espetáculo da terra, e iria inaugurar em dezembro de 1961, 19 de dezembro de 1961, na cidade de Niterói, ali próximo aonde hoje nós temos o Moinho, aquela região do Moinho, próximo ao hospital da Polícia Militar ali, onde tem os supermercados ali, quando a gente desce da ponte, naquela região. Muito bem, o circo estava entupido de gente, entupido. Era um domingo, 15 para as 4 da tarde. Não se sabe o que aconteceu, só que a lona do circo de nylon pegou fogo. O fogo lambeu, como se diz na gíria, e as pessoas saíam dali, uma por cima das outras. Eu tenho uma colega de trabalho já aposentada, inclusive hoje ela foi afastada até por invalidez, que na época ela é um pouquinho mais velha do que eu, está hoje com os seus 68, 69 anos, que ela foi afastada de sala de aula porque depois de algum tempo ela começou a apresentar os problemas psicológicos. Ela estava no circo com a mãe dela e saíram pelo outro lado da onde pegou fogo. A
tragédia só não foi maior porque no picadeiro tinha um elefante. Isso, falando assim, parece piada, né? E o elefante, em desespero, foi em direção às chamas e fez um buraco aonde as pessoas passaram. O resultado dessa tragédia, morreram mais de 500 pessoas. Mais de 800 ficaram com queimaduras irreversíveis. Nessa época, um jovem cirurgião plástico, se sobressaindo, colocou sua equipe à disposição dos enfermos para tentar fazer cirurgias plásticas reparadoras em hospitais de campanha, porque não havia lugar para tanta gente. Não havia caixão suficiente para enterrar aquela quantidade de pessoas. O estádio Caio Martins virou uma serralheria improvisada. Tem fotos. Isso marcou a história de Niterói. Isso marcou a história do Rio de Janeiro. Alguns anos depois, pouco tempo depois, Humberto de Campos, por intermédio da mediunidade de Chico Xavier, mas assinando como Irmão X, nos conta a seguinte história: que na época do Império Romano, um general voltando de batalhas estava tão cansado de todas as guerras que desejava se distrair. E os seus subordinados não sabiam o que fizessem para ajudar o seu superior e resolveram fazer para ele o maior espetáculo da terra. Como assim? Em um coliseu, porque a palavra coliseu é uma palavra genérica, né? Um estádio. Eles reuniram no meio do estádio, em uma tenda improvisada, colocando dentro dessa tenda crianças, velhos, doentes, animais, que não tinham mais saúde física para atacar, para se defender. E os soldados romanos botaram fogo na tenda, e todo mundo que estava na arquibancada ficou se deleitando daquele espetáculo dantesco. Passaram-se 2000 anos de história. Aqueles que tramaram não somente essa situação, mas que ao longo das cruzadas, em nome do Cristo, incendiaram, botaram fogo nos infiéis, nos árabes, ou na Idade Média para a Idade Moderna, em nome da igreja, levavam as fogueiras às bruxas, ou os feiticeiros, acabaram sendo reunidos e concordaram diante da espiritualidade de aproveitarem aquela oportunidade abençoada para resgatarem uma falta grave, pois passando pelaquela situação, eles ganhariam tempo em termos de evolução. Vejam bem, então, para que isso viesse a acontecer, ainda teria que ter o aval da espiritualidade. Não basta o indivíduo querer, porque ele poderia desejar, mas ele não ter moralmente evoluído para estar naquela condição de passar por aquela prova dura. Por quê? Porque tem muitos que saem da prova renovados e alguns saem da prova extremamente perturbados. Então a espiritualidade precisava avaliar até que ponto o indivíduo
teria condições de passar pela prova. Com isso, muitos morrem no incêndio, outros veem seus familiares morrerem. Muitos que estiveram nos prédios lá na Turquia e na Síria sucumbiram, outros saiu de casa para comprar, ir no supermercado comprar alguma coisa, quando voltou o prédio caiu. Como aconteceu em Petrópolis, há um ano atrás, em que era folga do indivíduo. O indivíduo queria folgar naquele trecho lá da Castelânia. Quem conhece Petrópolis sabe mais ou menos aonde que eu estou me referindo. Era a folga dele, ele queria folgar no dia, o patrão fez questão que ele fosse trabalhar. Aí ele foi, era a folga dele, mas ele foi. Com a chuva destruiu tudo, ele perdeu tudo, ficou só ele com a roupa do corpo. Morreram todos que estavam lá. Então, às vezes, a gente não entende essa dinâmica, porque nós não temos o pleno acesso às informações dos bastidores. O sofrimento para uns, curiosamente falando, pode representar alegria espiritual para outros. Por quê? Porque o indivíduo sai daquela situação, ele deixa aquela condição de sofrimento para uma situação melhor. Eu tenho quase certeza que eu já contei essa história, mas vale a pena acrescentá-la para que os amigos vejam a dimensão da escolha da prova. Livro Céu e Inferno. Acho que esse aqui. Céu e Inferno. Tá aqui. Céu e Inferno. No livro Céu e Inferno nós temos vários depoimentos. Kardec, além de nos apresentar a codificação, ele ainda nos oferece depoimentos. E entre os depoimentos tem um que me chamou a atenção particular. No final do livro Céu e Inferno, tem os reencarnes provacionais. O que são os reencarnes provacionais? O indivíduo reencarna numa condição de provação, que é exatamente esses casos, para que ele possa reparar algo numa dimensão que na nossa cabeça não faz muito sentido. Mas a história de Letil vale a pena a gente conversar. Kardec, para nos oferecer, legitimar tudo isso que ele estava fazendo, Kardec precisava cruzar as informações de forma que a gente também tivesse depoimento verdade, expressão mais moderna, né? E Kardec tinha permissão da espiritualidade para evocar espíritos que haviam desencarnado naquela época. E um espírito se apresenta com o nome de Letil e começa a contar para Kardec a seguinte história. Eu vou dar uma romanceada para ficar melhor, tá? Ele era um empresário bastante conhecido em Paris, mas para não revelar seu verdadeiro nome, ele estava dando o nome de Letil. Ele tinha uma fábrica de tintas e vernizes, e ele estava na fábrica quando, de repente, ao lado de um tonel de verniz fervendo, ele não soube explicar, mas o tonel virou sobre ele, fervendo. Quando todos viram um acidente com o dono da fábrica, o pessoal entrou em polvorosa, porque foi uma coisa muito grave. Muito grave. As queimaduras que ele teve foram queimaduras tão sérias que a carne descolou dos ossos. Ele foi levado para casa. Ele não reclamou em momento algum de dor.
Foi o tempo, ele viveu ainda 12 horas, mas foi o tempo de chamar um tabelião, chamar o sócio, para ele passar a sociedade, a parte dele, para o sócio e para a família. Foi o tempo que ele precisou. A fábrica no dia seguinte fechou, porque era uma tradição antigamente, a gente chegava assim, fechado por motivo de luto, né? Antigamente tinha isso, as pessoas iam ao cemitério porque morria um colega de trabalho, então a fábrica estava fechada e todos estavam extremamente condoídos. Ele não era um patrão, era um amigo, era um companheiro que todo funcionário da fábrica podia contar. Aquilo abalou profundamente todos os trabalhadores da fábrica, a sua família, aquele bairro, porque ele era um homem muito querido. Ele termina a primeira explanação a Kardec, muito comovido, e pede a Kardec que o desculpe, porque ele vai se afastar, porque ele não conseguia falar mais, mas havia um espírito ao seu lado que o estava amparando, mas ele prometia voltar para continuar e contar o restante da história. Kardec agradeceu, deixou passar uns 2 ou 3 dias e o evocou novamente, e ele retornou e deu continuação, por intermédio de um outro médium, a história que ele começou a contar dias antes. Kardec nunca usava o mesmo médium, às vezes até em uma agremiação diferente, para ter certeza da autenticidade da comunicação. O espírito começa a contar e diz a ele o seguinte: estou bem melhor, estou me sentindo bem melhor agora, e me foi mostrado o motivo pelo qual eu passei por aquela situação lamentável, porque eu escolhi. Aí Kardec falou assim: mas o senhor escolheu? Sim, eu escolhi, eu pedi a Deus para passar pelaquela prova, e vou lhe contar o porquê. Eu estou romanceando um pouco, tá? Há 5 séculos atrás, 500 anos, na Espanha, eu fui um inquisitor. Eu era da igreja e representava a Inquisição, a Santa Inquisição, e por todas as cidades que eu passava, as pessoas fugiam à minha presença, porque eu representava o mal. Eu me achava acima dos homens, mas na verdade eu tirava proveito das situações, porque uma parte daquilo que eu confiscava ficava para mim, uma parte para a igreja. Era geralmente assim, o inquisitor tinha direito a 10%. Numa determinada cidade, ele, um homem provavelmente dos seus 40 anos, se apaixonou, se enamorou de uma jovem dos seus 15 anos, e ele ficou interessadíssimo nela, e ela não deu a mínima para ele, porque um homem de 40 anos naquela época para uma jovem de 15 era um velho, né? Ele ficou possesso, mas como ele tinha autoridade, ele levanta uma calúnia contra a jovem, dizendo que a jovem era bruxa. A jovem fazia bruxaria, e condena a jovem e a julga a morrer na fogueira. O carrasco que acompanhava a comitiva não teve coragem de botar fogo, porque olhava para a jovem e não via nada que justificasse aquela jovem ser uma feiticeira, uma bruxa. O próprio Letil toma da mão do carrasco a tocha e ele mesmo põe fogo, e vê a jovem ser consumida pelo fogo.
quando ele desencarna, havia uma grande quantidade de obsessores que vão assediá-lo durante muito tempo. E ao longo das encarnações, Letil vai reparando as faltas cometidas contra aqueles a quem ele havia prejudicado. Quando ele consegue quitar para com todos aqueles a quem ele havia ofendido, ele já havia quitado, ele estava remido para com todos aqueles que ele havia prejudicado ao longo daquela infeliz encarnação. Ele descobre que havia ainda um indivíduo ao qual ele devia sanar os sentimentos que ele carregava de desconforto. Era ele mesmo. Então, o sentimento de culpa, de uma consciência culpada, tá? Até fica redundante, né? Mas o sentimento de culpa que ele trazia na consciência do que ele havia feito, não lhe dava paz interior. Qual foi a solução que ele encontrou? Ele pediu à espiritualidade, já que ele havia conseguido sanear para com todas as pessoas que ele havia prejudicado, ele havia saldado o compromisso, agora ele tinha que saldar com ele mesmo. Então ele tinha que sentir na própria pele o que ele fez com os outros. Por isso que ele pede para morrer, sentindo na própria carne o calor do fogo que ele impôs aos outros desencarnarem. E curiosamente, ele diz para Kardec: apesar de tudo que eu passei, eu sinto uma sensação de alívio no peito que eu nunca havia sentido antes. Ou seja, ele havia se quitado com ele mesmo, ele havia conseguido tirar o peso da sua própria consciência. Quando a gente ouve uma história dessa, eu não estou inventando, está aqui, eu romanceei para ficar mais fácil a explicação. A gente então começa a deduzir que os espíritos que pediram a oportunidade abençoada de desencarnar por intermédio de uma tragédia de tamanha proporção, se eles aceitaram passar por essa prova e o passaram de maneira equilibrada, no sentido de aceitaram com resignação, todos eles estão saindo dessa encarnação melhor do que aqui entraram. Olha que o foco como é diferente. Porque naquele caso ali, o indivíduo ele não tem um controle, foi algo que aconteceu. Ele foi vítima de algo que aconteceu, ele aproveitou da situação para reparar uma falta cometida por ele mesmo, por intermédio de um intempérie da natureza, da mesma forma que foi o Vesúvio, da mesma forma que foi esse acidente agora, essa falha, esse terremoto imenso, assim como aconteceu com o incêndio do Circo de Niterói. A espiritualidade se aproveita dessas situações para que espíritos comprometidos no pretérito, que solicitam uma reencarnação provacional, tenham condições de passar por ela. Mas é bom lembrar, não é qualquer espírito que passa, são aqueles que atingiram uma condição
de resignação, a ponto de passar pela prova e sair da prova melhor do que aqui chegaram. A escolha das provas, ela é individual de cada um de nós. E curiosamente, quando um espírito faz jus a passar por uma prova reparadora dessa natureza, desse quilate, é porque ele tem merecimento. Ninguém que não tenha merecimento não passaria por uma prova dessa, porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, só vai conceder esse tipo de oportunidade para aqueles que amadureceram o suficiente para poder passar pela prova e sair vitoriosos. Porque os espíritos puros, que são os responsáveis por essas encarnações, eles conseguem antever se aquele que solicita a prova está em condições de sair vitorioso. Porque se o espírito solicitar e não sair vitorioso, a tristeza, o desequilíbrio pode ser pior, ter que reparar uma falta do que o indivíduo conseguir se superar. O processo seletivo é muito grande, tá? Existe até uns filmezinhos, não sei o que é da luz, que é tipo um teatrinho que eles fazem, Amigos da Luz. Aquilo ali é gozadíssimo. Os Amigos da Luz aparecem às vezes de uma maneira teatral, encenando as situações exatamente que nós estamos conversando aqui. Se vocês tiverem curiosidade, procurem lá no YouTube Amigos da Luz, que vocês vão ver as coisas mais possíveis e imagináveis, mais ou menos como a gente tenta passar para os companheiros. Nos resta agradecer a oportunidade desse encontro fraterno, que os benfeitores espirituais dessa casa, que nos dão a palavra para trocar ideias com os companheiros, possam abençoar a todos que aqui se encontram nos dois planos da vida. Aquilo que no plano material muitas das vezes não faz sentido sob os olhos do homem encarnado, sob o ponto de vista espiritual é completamente diferente. O estudo, o exercício da prática do amor ao próximo e da caridade são as ferramentas, são os elementos necessários para nós promovermos a nossa transformação e a nossa reforma íntima. Que os amigos prepostos do Cristo, que aqui se encontram nos bastidores do plano físico, possam abençoar a todos nós, por hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja.